Oiê, tudo bem com vocês? Passando aqui para falar um oi, para saber como é que vocês estão, como é que tá, como é que foi o dia de hoje. E claro, trazer aquele nosso Start Life do dia, né? Start Life de hoje. Helena, sua maravilhosa, tudo bem? E aí, como é que tá seu dia? Trabalhou muito hoje? Rosana, seja bem-vinda. Tudo bem? Como é que foi o seu dia hoje, Rosana? Coloquem aí pra mim de onde vocês estão falando. A Helena eu sei que é de São Paulo. Não sei se ela está em São Paulo, mas eu sei que ela é de São Paulo. E você, Rosana? Me diga aí de onde você está falando. Gente, coisa. Tudo tranquilo, que ótimo. Coisa boa esse negócio de filtro, né? Adorei. Que assim, a gente não precisa. Hoje eu tava sem vontade de ficar me passando batom, ficar minha, né? Aí bota o filtrinho, dá pra gente conversar, olha só, sem ficar feia, né? E hoje, sabe o que eu queria estar trazendo pra gente? Uma reflexão, né? Tem um provérbio chinês, deve ser chinês, gente. Marileide, seja bem-vinda. Que fala assim, né? Até para correr, corra devagar. Aí, assim, o que eu penso com isso, né? Que às vezes a gente tá tão desesperado correndo atrás das coisas e que a gente não tá nem vivendo, né? A gente tá no desespero, né? E quantas coisas, por estarmos nessa correria do dia a dia, quantas coisas que são realmente importantes a gente deixa passar, né? E hoje eu fiquei refletindo sobre isso. Hoje eu tinha que sair, ir pro consultório para atender, né? E tava com o horário ali em cima, né? E a minha mãe me pedindo para eu comprar umas coisas para ela, né? Aqui na feira, que é aqui pertinho. Que ela só gosta daquela banca, né? Aí eu fiquei pensando, né? O quanto a gente vai deixando de lado as coisas que são importantes, né? Que são mais importantes para fazer as que são tidas como urgentes, né? Urgentes, necessárias, sei lá. Mas assim, que são as obrigações que a gente tem no dia a dia, né? E claro que a gente tem que ser responsável, claro que a gente tem que se organizar e se você marcou um horário, você tem que cumprir. Mas o quanto às vezes a gente fica refém de tudo isso e a gente fica só, como fala assim, cumprindo compromissos, cumprindo agenda, né? E aí com as pessoas que a gente mais ama, né, com as coisas mais importantes mesmo da nossa vida, né? A gente vai deixando de lado, porque a gente tem as obrigações para fazer, né? Faz sentido? E aí é o que eu fiz, né? Trazer o horário, né? Mandei mensagem para minha cliente. Falei assim, olha, dá pra gente atrasar aí uns 20 minutinhos? Né? Ela falou assim, ah, dá, tranquilo. Aí avisei, né, pra pessoa não ficar esperando. E fui lá buscar a tal da era mandioca que minha mãe queria. Ela gosta da mandioca que vende aqui na feira, né? E ela já tinha me pedido a semana passada. E eu na correria não fui. Aí hoje eu fiquei pensando nisso, falei, caramba, né? Ela não pode ir até lá. Ela conta comigo. E se não tivesse ela, né, aqui? Eu não ia ter esse pedido, ia ser tão triste, né? Ia ser tão ruim. Aí não fui por remorso, por obrigação, tem que ir, não. Mas porque ela é uma pessoa importante na minha vida. E eu quero aprender a valorizar as coisas, as pessoas, enquanto eu tenho, enquanto estão comigo. Né? Eu escolho isso. Eu escolho isso, né? A gente valorizar flores em vida, né? Aquela coisa de dar flores em vida, de estar presente agora que a pessoa tá aqui. Porque depois vai passar, né? E o quanto a gente fica priorizando tantas coisas, né? Tantas situações e deixa de lado as coisas que, no meu ver, na minha maneira de perceber a vida, são mais importantes como nossa mãe, como filho, como a gente descansar, a gente ter uma rotina que nos inclua, né?
que inclua autocuidado, que inclua a gente saber sim se posicionar. Hoje também eu tive um atendimento de uma cliente que ela está assim, esgotada, né? Esgotada de tanto que ela carrega a família, de tanto que ela carrega. Vamos ficar só na família, né? Mas assim, uma pessoa que faz demais para os outros, né? E ela tá estressadíssima, cansada, mas cansada assim a nível esgotada, tão esgotada que, sabe? O corpo já tá gritando, né? Os órgãos internos já estão gritando, estão dando sinais, né, de problema, tipo pedindo para parar, pedindo para dar aquela pausa e se respeitar. E o quanto a gente fica às vezes tão assim correndo atrás das coisas e paga conta e paga isso, né? No modo sobrevivência, né? Como a gente já falou essa semana, e a gente não tá usufruindo, não tá priorizando o que é prioridade mesmo, né? Tá só alimentando esse sistema, né? Que sistema? Esse sistema maluco que a gente tem, né? O sistema de ter que correr atrás para ter dinheiro, para pagar isso, para pagar aquilo, para comprar isso, para comprar aquilo. E às vezes a gente nem precisa de tudo isso. Para que a gente está querendo tanto, né? Não que seja errado, é só pra gente refletir, né? Então, assim, esse é o Start Life de hoje, né? Até para correr, corra devagar. Por quê? Porque assim você vai curtir também a corrida, né? Não vai ser só uma corrida louca. A gente sai correndo atrás e às vezes chega na metade do caminho já nem lembra do que estava correndo. Pra que estava correndo, né? Faz sentido para vocês? E aí eu me desacelerei também, né? E o meu dia foi muito mais tranquilo, foi gostoso. E aí eu tive ainda esse atendimento me mostrando mais uma vez, né, a importância da gente dizer não, da gente puxar o freio de mão, da gente se priorizar, né? Tem horas que, mesmo a gente amando a pessoa, mesmo sendo a pessoa mais importante da nossa vida, às vezes a gente tem que dizer não, né? Pra gente entrar naquela pirâmide do equilíbrio. Em primeiro lugar Deus, depois eu e depois o outro, né? Porque se eu inverter essas coisas, é muito provável eu vou causar um desequilíbrio e vou ficar como essa minha cliente que eu atendi. Então, assim, em estado de estresse, em estado de cansaço mental, físico, né? De alma mesmo, assim, de precisar ficar quietinha mesmo, né? De não aguentar nenhum estímulo, de tanto que se dispôs, de tanto que estava presente ali, ajudando as pessoas. E interessante, um dos relatos dela, que ela estava me contando, que teve um tempo atrás, que ela recebeu uma licença médica. E essa licença médica era para ela cuidar dela, que ela estava com alguns problemas, né, de intestino irritável. Não sei se alguém de vocês conhece. É um problema bem delicado, bem chato, assim, enfim, causa mal-estar, sangramento, várias coisinhas, né, que mexe com a gente. E ela tirou essa licença, mas o que aconteceu? A filha teve um problema e, claro, né, mãe é aquele negócio, né, quer carregar tudo pra gente, né, mas o quanto isso não é saudável, né. Ela nem estava com saúde e ela parou para cuidar da filha, né. E não tô julgando aqui nada, mas assim, analisando, refletindo, né, que essa é a nossa proposta. Mas como você está doente e você vai cuidar de alguém, sendo que você está precisando de ajuda, né? E vamos lá, essa filha, esse filho, não é uma criança, não é um bebê, já é um adulto, tá? De 30 para cima. Aí tem gente que vai falar assim, ai, mas é filho. Mas já é um adulto. Ele sabe se cuidar. Se não souber, tá na hora de aprender, né? O quanto você, mãe e pai, às vezes faz das tripa coração, né? Como diz o outro. E por causa de uma falta de equilíbrio no relacionamento de pai e mãe. Porque você ainda está cuidando do seu filho, da sua filha, né? Como se eles fossem criança. Ou do seu marido, como se ele fosse um bebê. E não é.
Então, assim, se cada um de nós crescêssemos saudáveis e dessemos contas de nós, né, a gente já ia estar fazendo um bem pro conjunto. Exato, Helena, se anula. Então, assim, o nosso corpo, ele grita. Né? Tá com dor de cabeça, tá com mal-estar, tá com diarreia, o que você tá sentindo? Respeita os sintomas, né? Às vezes é para você parar mesmo, né? E assim, preste atenção, nunca vai deixar de ter problemas, nunca as coisas vão parar. Ah, não, mas agora tá tudo bem, agora tá tranquilo, agora eu posso. Não existe esse dia. O mundo não para. O mundo não para. A vida não é para amadores. A gente tem que ser profissional com a nossa vida, né? E o verdadeiro profissional, ele se prioriza. Porque ele sabe que se ele não se priorizar, ele vai dançar. Ele vai dançar, porque ninguém vai repor as suas energias por você, né? E o quanto você está se priorizando? Ou será que você está igual essa minha cliente, colocando tudo nas costas, né? Tudo como se fosse o mais importante, fora do lugar, né? Então, você percebe que a vida, ela está sempre cutucando a gente, ao mesmo tempo que a gente precisa aprender valorizar os momentos, né? E as pessoas que a gente ama, mas a gente também precisa aprender discernir qual é a hora da gente estar servindo e qual é a hora que a gente tem que dar uma parada. Porque se a gente só disser sim, sim, sim para o outro, perceba quantos nãos a gente está dizendo para nós, em detrimento do outro, em detrimento da relação com o outro. Isso não é saudável. Vai dar ruim, né? A conta vai chegar. E aí a gente fica em crise, a gente fica depressivo, a gente fica ansioso, a gente fica, como fala, desequilibrado, né? Fica surtando e não sabe por quê. Fala assim, não sei por que eu tô surtando. Às vezes você tá surtando porque você não tá olhando para você. E aí a forma que o teu corpo, o teu organismo, que a tua alma achou para te dar um sacode é te deixando mal. Porque aí não tem jeito, você vai ter que olhar, né? Tá lá, tá urinando sangue, tá defecando sangue, tá, sei lá, uma enxaqueca de dias, não tá dormindo. Alguma hora essa pessoa vai me ouvir, né? O nosso corpo, a nossa alma fala assim, né? Uma hora ela vai ouvir, uma hora ela vai perceber e fazer alguma coisa. Mas ainda assim é uma escolha nossa, né? E o que você tem escolhido? Você tem respeitado as ordens da vida? Me diga se faz sentido para você, né? Essa pirâmide do equilíbrio, eu já falei sobre ela, vou falar de novo. É assim, em primeiro lugar, Deus, a tua espiritualidade, tua conexão com o divino, enfim, a sua maneira, né? A sua espiritualidade, um poder superior. E depois você e depois o outro, né? Porque só assim a gente consegue dar conta das coisas. Quando eu coloco o outro no lugar de Deus, sem dúvida nenhuma eu vou me dar mal. Por quê? Porque o outro é humano, tanto quanto eu. E ele, às vezes, está precisando tanto quanto eu. Está tão perdido, às vezes, quanto a gente. E a gente colocando toda a expectativa naquele relacionamento, naquela pessoa. Não vai rolar, vai dar ruim, né? Então, em primeiro lugar, Deus. Em primeiro lugar, minha espiritualidade, a minha conexão com o divino, né? O Criador de tudo que há. Porque aquilo que eu não dou conta, eu já coloquei ali. Então, isso me dá paz. Isso me dá tranquilidade, confiança, fé. E aí, resolvi aqui essa situação. Então, eu vou me amar. O que eu, quanto ser humano encarnado aqui, físico, né, mental, espiritual, o que eu estou precisando? Porque tem gente que fala assim, eu estou precisando descansar, mas fulano me pediu uma coisa, eu vou lá, vou fazer. E aí, uma vez que você faz, não, tudo bem, não dá ruim. Mas aí você faz uma vez, você faz duas, você faz três, e vai se deixando, e vai se anulando, e vai se deixando pra lá. Tá doente, mas tá ali servindo. Uma hora vai dar o quê? Vai dar ruim. Além da gente, do corpo não aguentar, ainda a gente fica assim, a gente entra naquele espaço de assim, poxa, eu faço tudo por fulano. Presta atenção se você tem esse pensamento recorrente. Nossa, eu faço tudo pelas pessoas e ninguém faz nada por mim. Essa é a fala de quem está em desequilíbrio com as ordens da vida. Sabe por quê? Porque se você
se você costuma pensar assim, é porque constantemente você se ferra com as pessoas nos relacionamentos. E aí por que isso acontece? Porque você não respeita as ordens. Tá? Ai, Júlio, mas você está dizendo que o fulano está certo? Não, negativo. Não estou defendendo nenhum nem outro, mas eu estou dizendo que a sua pisada de bola já começou lá atrás, quando você não se priorizou. Tudo bem você ajudar o outro, tudo bem você estender a mão, tudo bem você fazer o que você quiser por alguém, mas você está em condições disso? Mental, física, emocional? Tá? Quando eu digo condições é geral, não é só... Às vezes as pessoas associam condições à condição financeira. E nem tudo é sobre o dinheiro. Preciso te falar isso. Tá? Existem outras coisas que a gente precisa estar bem para a gente poder servir também. Né? Então, quando a gente se deixa de lado para... Que as pessoas romantizam muito, o nosso mundo romantiza muito isso. Quando eu estou com uma dor, quando um amigo meu chega, eu guardo a minha dor no bolso e vou cuidar dele. Que lindo, que coisa linda, né? Aí vem eu, uma terapeuta, falar para você que isso você está romantizando a dor, né? E sim, você está, porque é muito bonito a empatia, né? E é verdadeiro, eu acredito até que você tenha simpatia pela pessoa. Mas se você não aprender a cuidar de você, se você não se priorizar, se você não estiver bem, vai dar ruim. Você vai ajudar essa pessoa, mas lá na frente, inconscientemente, você vai cobrar. Eu sei que você não faz para cobrar, mas o teu corpo, sabe? Tá sentindo a necessidade, tá percebendo o quanto você se deixa largado. E você vai cobrar, porque você está em desequilíbrio, porque você está fazendo, né, pelo outro. E não está se priorizando. Agora, se você está bem, se você tem aquele momento que está reservado para essa situação, vou fazer, aí é diferente. Então, assim, eu posso fazer e eu escolho fazer pelo outro. Mas quantas vezes quantas pessoas estão na situação de alejar outras pessoas? Olha como é forte isso, né? Quando você faz tudo pelo outro, seja no relacionamento a dois, ou em uma amizade, ou com seu filho, sua filha, você faz tudo, você vai lá e faz, você já resolve para a pessoa. Sabe o que acontece? Você está tirando da pessoa a oportunidade dela aprender, dela ser, dela resolver, dela crescer, dela evoluir. É como se você dissesse assim para a pessoa: fica aí quietinho, deixa que a titia cuida. Você é tão novinho, você é tão fraco, você é tão... Fica aí, deixa que eu cuido, eu sou forte, eu sou guerreira, eu vou lá e faço. Percebe que isso não tem nada a ver com amor? Tem mais a ver com ego, tem mais a ver com controle, de eu estar fazendo as coisas. E claro que isso é muito mascarado, claro que isso é muito assim, sutil, mistura, por isso que parece que é amor. E aí a gente fala assim: não, mas eu não posso deixar a pessoa. Verdade, você não pode? E se você não tivesse ali, será que aquela pessoa ia dar conta? Se ela for um adulto, tá? Com as faculdades mentais dela normal, tá? Provavelmente ela dá conta sim. Ela vai dar um jeito. Mas como você está ali, sempre ali, para fazer, você tira do outro a oportunidade de aprender, de crescer. Tá? E aí, o pior é que ainda a conta fica pesada para quem? Para você, porque você está sempre fazendo, sempre fazendo. Então fica pesado para você, bloqueia a vida do outro e ainda vira lá na frente falta de consideração. Pode reparar, a maioria das vezes que você fez demais pelas pessoas, que você estava sempre fazendo, sempre ajudando, você, com certeza, se você pudesse me responder agora, você ia responder: verdade, Júlio. Aquela vez que eu ajudei tanto fulano, fiz tudo para ele, deixei minha vida e, olha, não me valorizou. Não valoriza. Não valorizou mesmo, porque você está, como fala, ultrapassando uma das leis da vida, né? Você está negligenciando uma das leis do equilíbrio, que é respeitar o espaço do outro, que é eu colocar Deus em primeiro lugar, minha espiritualidade, eu me cuido e então eu cuido do outro. Lembra dos mandamentos? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, antes
de eu amar. Como é que eu vou amar o meu próximo? Como é que eu vou servir o meu próximo se eu não estou servindo a mim? Se eu estou me deixando de lado? Não tem nada de amor aí, gente. Tem de desequilíbrio, tá? E é onde vai dar ruim mesmo. Deixa eu ler aqui o que a Rina tá falando. A Rina, como lidar com a filha adulta que reclama dos traumas do que acha que não fiz? Só vê o que faltou. Pois é, como lidar com isso, né? Eu vou ser bem direta, né? Ai, acho que a Rina quer entrar. Pode entrar sim, Rina. Peraí que eu vou te aceitar. Aí a gente conversa aqui no bate-papo. Deixa eu ver se vai entrar. Entrar ao vivo, conversar comigo. Presencial ou presencial. É presencial, né? Mas online. Presencial, só que não. É muito bom aceitar. Rina. Oiê! Oi, tudo bem? Oi, meu amor! É Rita? É. Você é a Rita, não é? Isso, espera Não só é um você pouquinho. que está no meu grupo também, do WhatsApp? Sim, sim, Ah, espera só um minutinho. sua Só um linda! pouquinho. Seja bem-vinda! Ai, que É que eu bom! Assim que eu tenho, gosto. é que eu tenho o Instagram do meu comércio e tem Sim. hora que você aparece só no do meu comércio, entendeu? Ah, entendi. A hora que É? eu entro Você vê? Olha, ao invés de eles mostrar a gente para todos os nossos contatos, eles não mostram, tá vendo? aí aparece como Rina, entendeu? Ah, entendi. Tá bem, mas que seja bem-vinda. Só vou pedir para você abaixar um pouquinho a câmera para eu ver seu rostinho. Isso, Isso, mais é um que eu pouco. tava, que eu tava colocando fone de ouvido, desculpa. Imagina! Ai, que delícia falar com você. Seja muito bem-vinda. Que Obrigada. prazer. Eu tava lendo a sua pergunta, né? E você vê, tem tudo a ver com o que a gente está conversando, né? Que é aquela coisa da gente fazer demais pelos outros. E Sim. ficar estressada. E fala aí um pouquinho, que você perguntou, mas já entrou gente nova na live. Faz a pergunta aí, ao vivo agora. Que você queria falar. É sempre aquela dúvida, né? Hum. Eu tenho filhos adultos, principalmente a do meio, que está sempre Sim, cobrando os traumas. E certo. é Qual a justamente idade isso. dos filhos? Um tem 39, mas já mora longe faz tempo. Essa tem 38, está comigo, e uma de 33. Então, 38 e 36? três, a 3, caçula. 33, tá. Tudo já adulta. E- Uhum. É, mas principalmente essa sempre reclama dos traumas, né? E, Sim, e a impressão que dá é que você está sempre devedora. sim, E, e, sim. e a vida dela está estagnada, né? E ela É culpa do quê, né? Assim, os pais. ótima profissional em várias áreas, na área Sim, executiva, agora está mexendo com unhas de gel, mas simplesmente sim, não anda, tá? A vida está sim. parada. E aí Uhum. lida com a culpa que a gente carrega Sim, de eu sim, fiz pouco, eu não fiz nada, sabe assim? sim. E, Sim, ou se sim. e, é, e assim, sempre reclama do. Pode ser uma coisinha pequenininha, né? Que faltou. Mas é como se fixasse naquilo e, Sim, e, e usa isso até como muleta para sim, que não. Para ter a desculpa de não ir para a sim. vida, né? Uhum. Pois é. Então é bem Então, isso mesmo. sim. E pode falar. Depois que Não, você terminar, eu não, já pode falar. terminou? Concluiu? Já, já. Então, então assim, sabe, Rita? Eu vou te falar dentro do que eu, dos meus conhecimentos e do que eu acredito mesmo, sabe? Porque eu não só trabalho com as técnicas que eu uso, não. Aliás, eu não trabalho com uma técnica que eu não concorde. Né? Se não ressoa comigo, eu não vou falar. Então, assim, tudo que eu falo é porque, além de eu ter estudado isso, é o que eu acredito também como pessoa, vou ser sincera. Então, assim, pois é, essa coisa de cobrar. Enquanto a sua filha, logo de cara já vou falar, ela precisava fazer pelo menos umas 5 sessões de atendimento particular, ela, mas ela tinha que querer isso. Quem sabe essa necessidade dela de ir para a vida, né? Que ela já percebe que a vida dela está empacada, faça ela procurar ajuda. Porque o que acontece? A vida dela vai continuar empacada. Enquanto ela não aprender a respeitar a hierarquia de pai e mãe, Uhum.
de entender que pai e mãe é uma função e que o maior presente que ela poderia ter, que qualquer filho pode ter de um pai e de uma mãe, é a vida em si. Só isso. Só. Olha que pouco. Ela só recebeu a vida. Dá para pagar a vida que a gente recebeu de alguém? Não dá. Então, muito pelo contrário, quem está em débito sempre, e sempre vai estar em débito nessa relação, é ela em relação a você, que é a mãe. Porque a vida que a gente recebe através dos pais, tá? Isso eu estou falando baseado em constelação familiar, né? Na teoria de Bert Helling, que eu acredito, que acaba juntando também com o que a Bíblia fala, né? Que fala assim, honrar pai e mãe, para que se prolongue os seus dias na vida, na terra, tarará, né? Então, assim, eu super acredito e acho que faz muita diferença. Então, assim, enquanto a pessoa estiver julgando o pai e a mãe, achando, você pode até achar as coisas que a gente não é boneco, a gente acha mesmo, a gente vai ter a nossa percepção, mas a gente precisa ressignificar tudo isso e aprender a liberar o pai, liberar a mãe da expectativa que como filhos nós criamos. E todos os filhos criam. Não é só a sua filha. O problema é que a sua filha está parada nisso. Ela não andou, né? Ela não percebeu ainda qual é a importância do pai e da mãe. Então, assim, ela continua jogando nas suas costas a responsabilidade pela vida dela. Só que ela tem 33 anos. 8. 38. Então, é a do meio, né? 38 anos. Então, eu sempre falo assim, o que aconteceu com você na infância, o que acontece na infância da gente, a gente não tem culpa, né? Que a gente está lá naquela casa, você é criança, você não pode escolher muito, enfim, você não tem culpa, ok. Agora, o que você fez depois da sua infância em relação à sua vida, aí já é responsabilidade sua. Porque você pode morrer com os traumas, morrer no vitimismo, chorando, que às vezes tem pessoas que tiveram mesmo uma infância difícil, realmente às vezes o pai e a mãe, do jeito deles, tentaram ser o melhor, mas para aquela pessoa não foi o melhor, a pessoa cresce, tem outras ideias e percebe que às vezes o pai e a mãe foi negligente, não estou falando que foi o seu caso, mas assim, estou dizendo que existe. A gente sabe Mas que existe, sempre, né, sempre se é, porque antes de ser pai e mãe, somos seres humanos, os né? seres humanos, E, e, exatamente. e, e enquanto E por mais. casal, cada Uhum. dia é um dia de aprendizado. A gente também vive nessa luta constante de aprender a nos relacionar, a nos entender, né? E Exatamente. eu, assim, E assim, aí, hum, e eu então, sempre tenho, assim, né? Eu sempre, independente, e hoje está muito, muito forte isso. Independente dos problemas que eu tenho com ele, enquanto marido, sim, eu sempre meio que exigi que respeitasse ele como pai, né? Então, sim. assim, hoje ela taca muito na cara, fala, mas a senhora exige que a gente respeite, a senhora exige que a gente faça isso, exige que não sei o quê. Tá me ouvindo, não? Estou te ouvindo assim. É que alguém tentou me ligar e aí eu fui desligar a pessoa e aí saiu uma imagem, mas eu tô aqui. Tá. Sim. Então, assim, sempre fica nessa de cobrar, dizendo que eu coloquei ele à frente dos filhos, que eu coloco ele, Entendi. né? E Que eu ele, o seu marido é o pai biológico também sim, delas. sim, sim. Tá. Então, vamos lá. Como a sua filha não está aqui, eu só estou te dando as. Tá me ouvindo, Rita? Rita, eu tô te vendo, só acho que você não. Acho que a sua câmera aí parou. Vou esperar você voltar. Ah, Rita. Caiu. Rita, será que a Rita volta? Peraí, gente, um minutinho que a gente vai terminar essa conversa. Vamos. Deixa eu ver se a Rita volta. Se ela não voltar, aí eu vou comentar de novo a pergunta dela, a questão dela. Mas eu queria que ela estivesse aqui online. Deixa eu ver se ela está. Vamos esperar um pouquinho. A Rita, acho que caiu a conexão dela. Mas vamos lá. Vou falar aqui
e depois ela, se ela não entrar, e agora? Bom, eu vou falando. Então, eu vou falar o que eu ia falar. Eu vou aproveitar a deixa da Rita, porque com certeza outras pessoas às vezes estão ouvindo. Aqui tem filhos também, né, que estão nos ouvindo. E pode estar na mesma situação da filha da Rita, né? 38 anos de idade, preso ainda no trauma e no drama da infância. Ainda colocando a culpa na mãe, né, pelos resultados da vida. E aí eu quero chamar atenção para uma coisa. Você não tem culpa, né, responsabilidade pelo que aconteceu com você na tua infância. Agora, a responsabilidade de ressignificar a tua infância e do que você faz com o que te fizeram na infância, agora é sua. Não é do pai e da mãe. Tá? E assim, você pode ficar chorando, você pode ficar reclamando, você pode ficar esperneando. Só que enquanto você estiver nesse espaço de julgamento com os pais, você não vai para frente. Rita, eu vou responder aqui, tá? Ou você quer voltar? Peraí, vou tentar pegar você de novo. Peraí. Me chama. Peraí, gente, paciência. Passa. Pede aí, Rita, para vir. Rita. Que aí ela é bom, né? Conversando, porque ela me ouve, responde, eu gosto mais. A gente conversando assim. Depois a gente fica com a conversa toda. Aceita aí, Rita. Vamos ver se ela vai aceitar. A internet dela vai deixar. Se não conseguir, a gente... Você só clica aí. Mas se der, ó, já mandei pra você o convitezinho. Eu acho que não vai rolar a Rita voltar. Então, assim, vamos finalizar, fechar aqui as conversas. Então, em relação à filha. Ô, Rita, você tá me ligando do WhatsApp. Aí não dá. Porque senão a gente sai do Insta, tá bom? É. Então, assim, como filho, a gente tem direito, sim, de... Às vezes tem gente que realmente passou situações difíceis, né, e tem traumas. Mas é importante que você reveja isso. Você vá, procure um tratamento, procure um profissional, né? Procure fazer algumas sessões. E eu vou te falar, às vezes não precisa nem de muitas sessões, tá? Nesse caso aí. Às vezes umas 5 sessões você já consegue ter um resultado muito bom. Desde que você traga essa temática, né? Para o rol terapêutico. Então, é super possível estar ressignificando. Não é fazer de conta que a gente não teve, porque a gente teve problemas na infância. Não, às vezes a gente teve mesmo. E isso precisa ser olhado. Só que o que precisa ser liberado para ser ressignificado. Enquanto o filho ele está na cobrança e no julgamento dos pais, enquanto ele está preso no trauma e no drama, ele não vai para a vida. Tá? Ele vai acabar repetindo as mesmas coisas que ele julgou o pai e a mãe. Então, a gente precisa entrar aí numa reparação das coisas e compreender que o pai e a mãe fez, é como a Rita estava falando, ela foi o que ela pôde, não sabia ser de uma outra forma, né? E é isso que ela podia dar, tá? Então, isso seria para os filhos. E começar a se despertar para a ideia de que a maior coisa que a gente tem, que a gente pode receber do nosso pai, é a vida, né? A vida em si. E isso é impagável. Só por esse presente deles terem sido, através deles, né, do canal da mãe, do óvulo, do esperma, do pai, a gente teve acesso à vida. Por isso a gente está aqui materializado. Isso é um presente impagável. Quanto vale a nossa vida? Não tem preço. Então, quanto a gente deve para os nossos pais? A vida toda. E como é que a gente paga os nossos pais? Qual a melhor forma de pagar os nossos pais? É vivendo, é indo realmente para a vida. É vivendo, é se cuidando, é realizando, né? Vida que segue. Vida do mais amplo sentido. Mas quanto melhor, quanto mais a gente está realizado como filho, mais os pais ficam felizes, não é? Tem até aquilo que a gente fala assim, se meu filho está bem, eu estou bem. Porque pai e mãe é isso. É isso que eles querem, ver os filhos bem. O pai e a mãe saudável, né? Existem aí alguns que às vezes não são tão saudáveis e não só prejudicam os filhos, como, né? Enfim, mas não é disso que a gente está falando. Agora, para você, Rita, o que eu queria falar para você? Você, como
mãe, você precisa escolher como que eu posso dizer? A ressignificar essa coisa, não é ressignificar, mas assim, é entender de forma visceral mesmo que você fez o que você pôde. A não pegar essa culpa que a tua filha joga para você, tá? Por mais que você fale assim para mim, Judith, mas sabe, quando ela era nova, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas sabe, quando não sei o que, eu agi dessa forma, de tal, fiz aquilo. Mesmo que hoje você olhe para trás e fale assim, eu faria diferente. Não foi legal. Mas você precisa entender que você fez o seu melhor, você fez o que você pôde. Tá? E não dá para cobrar da gente, lá do passado, a sabedoria e a maturidade que a gente está agora. Porque a gente só está com a cabeça que a gente está agora por tudo que a gente vivenciou. Então não tinha outra forma de ser. Tá? Então é você ficar em paz com isso. Você precisa ficar em paz com isso. Que a sua filha não compreenda a mãe que você foi, as escolhas que você fez, né? Inclusive você falou assim que ela fala que você deixou ela, né? Não sei se os filhos ou em específico ela, pelo marido. Eu não sei qual foi a dinâmica de vocês, porque às vezes existe isso também, tá? Da mãe, da mulher, no caso, às vezes ser dependente afetiva e deixar os filhos de lado e cuidar mais do marido. Mas seja lá o que foi que você fez com a consciência que você tinha. Então, você precisa se perdoar. Você precisa se perdoar, não sua filha. E não pegar isso para você como verdade, tá? Agora, se depois que eles cresceram, você deixou eles, né? Assim, não fica tão em cima, tá certíssima. Porque realmente a relação marido e mulher, ela é que prevalece depois da dos filhos. Então, assim, às vezes, a gente foca muito nisso. Eu sou tudo pelos meus filhos, só pelos meus filhos. Mas isso não está em harmonia. Porque o relacionamento dos filhos é um relacionamento diferente do relacionamento de marido e mulher. Por isso que muitos casamentos acabam depois que vêm os filhos. Porque ou a mulher ou o marido, às vezes, se anula para viver em prol da prole, né? E isso, sistemicamente, está errado. Vai dar ruim. Por quê? Porque ser pai e mãe é uma função. Você tem, sim, que fazer o teu papel de mãe, né? Que é cuidar, proteger, amparar, orientar, e etc, né? Mas não deixar que os filhos ocupem o primeiro lugar na relação. E isso, a maioria das vezes, acontece. E geralmente por conta da mãe. Agora, se você é essa mãe que fez esse movimento, não se culpa, porque assim você não é a única, tá? E assim, e você fez com a consciência que você tinha, né? E tudo bem. Se você está vendo esse vídeo agora e você é mãe de um bebê, de uma criança, e você percebe que você é assim, aí é para você essa mensagem, para você se despertar e fazer a coisa certa, colocar as pessoas da sua família no lugar certo, né? Então, abaixo de Deus, eu, depois de mim, né? O meu marido, depois meus filhos, e é assim que funciona. Se eu inverter a ordem, vai dar ruim, tá? Então, agora, para uma filha de 38 anos tá cobrando as coisas que não conseguiu realizar, tem muita coisa aí por trás. Provavelmente, às vezes, você pode ter sido uma mãe boa demais, que acabou fazendo muitas coisas para ela, por ela. Tantas possibilidades, sabe? Que por isso que não dá pra gente fazer assim fechar, né, a situação. Falar, é isso aqui. Precisava saber um pouco mais da sua história, Rita. Mas para quê? Para conhecimento, para a gente aprender com isso. Mas nunca para ficar te condenando, que nem para você ficar se condenando. Às vezes a gente errou mesmo. E já foi. Mas eu tenho certeza que você fez achando que era o seu melhor, achando que era o correto, que era o ideal para o momento. Então, a gente, na vida, a gente precisa aprender a se perdoar. Primeiramente de tudo, perdoar nós mesmos. E ter a humildade de reconhecer que sim, às vezes, agora eu olho para trás, poxa, realmente, se lá naquela época eu tivesse feito assim, assim, teria sido melhor. Mas não existe essa pessoa lá atrás, entende?
Não existe. Existia aquela outra, a Rita, de lá de trás, 30 anos atrás. Olha quanto aprendizado você teve depois disso, né? Então a gente precisa se atentar a isso e deixar, né? Deixa. O problema da sua filha hoje é um problema dela e é uma coisa que ela tem que correr atrás para estar se libertando, para estar transmutando esse trauma, né? E revendo aí as situações. Me diga se fez sentido para você. Quem estiver aqui presente, me fale o que vocês acham, né? O filho tem o direito de ficar reclamando que a vida não deu certo, a vida toda ficar reclamando por conta de alguma coisa na infância? O que vocês acham? Coloca aí nos comentários para mim. Na minha percepção, eu já falei, eu acho que não. Você pode até falar, reclamar, falar assim, poxa vida, realmente isso aqui não foi legal. Mas vida que segue, né? Assim, o que eu vou fazer agora disso, tudo que eu vivi? Eu posso escolher ficar no vitimismo, chorando, reclamando, e principalmente, enquanto eu continuo reclamando e no drama, principalmente em relação a pai e mãe, quanto mais eu fico assim, mais minha vida trava. Aí é uma escolha, o que você quer? Já a sua infância já foi travada, você já teve problemas lá, você quer perpetuar, quer continuar com os problemas lá na frente também? Na vida adulta, sênior, que vai morrer chorando isso? A vida não é para amadores, gente, é para profissional. E ser profissional é encarar os desafios da vida. Por exemplo, eu, não que eu seja, não sou melhor que ninguém, mas vou dar um exemplo aqui. Quando eu tinha 7 anos, meu pai morreu. Simplesmente. Um belo dia, chegou a notícia, meu pai tinha sido assassinado, morto. E eu tinha 7 anos. Foi um trauma para mim? Foi. Foi muito difícil para mim? Foi. Por muito tempo eu chorei sim, eu reclamava com a vida e me revoltei porque não tinha pai. Ai, que eu não tenho pai, né? Depois tive um padrasto que não era nada legal comigo. Só que aí, assim, fui me deparando com esses pensamentos, esses questionamentos. Você tem duas escolhas. Ou ficar chorando para sempre e ficar no drama, sendo a coitadinha que perdeu o pai e agora não tem, e que não teve mais recursos, porque era só minha mãe e, né, os outros 2 filhos. Ou eu levanto e vou ver o que faz. Até quando eu vou ficar chorando, né? Vida que segue. E é isso para os filhos. Agora, para as mães, se você é mãe e você se culpa, né? Eu também peço isso para você. Você é a primeira pessoa que precisa aprender a se perdoar. Porque ninguém nasce mãe. A gente aprende a ser mãe. A gente vai se tornando mãe, junto com o filho. Né? Cada filho é um aprendizado novo. A gente nunca é igual. Então não tem como. Tá? Então, assim, a culpa é uma coisa que não favorece em nada a nossa vida. Só faz travar e causar doenças. Tá? Mas se eu errei, aí agora eu fecho os olhos? Não, não, você não vai fechar os olhos. Você vai reconhecer. É diferente de ficar se culpando. Eu reconheço que em tal situação eu poderia ter feito alguma coisa de maneira diferente, mas não fiz. Então eu aceito, respeito e honro o meu passado. E daqui para frente eu escolho diferente. Daqui para frente o que é que eu vou fazer? Né? E eu me perdoo. Eu assumo a minha responsabilidade, me perdoo e vida que segue, tá? Vida que segue. A vida é um eterno ressignificar, é um eterno quebrar traumas, barreiras, né? E só evolui, só vai para frente quem aprende a fazer esse movimento. Se a pessoa não aprender, ela fica presa no trauma, no drama e, consequentemente, na doença, na tristeza, na angústia, no medo, tá bom? Quando a gente começa a puxar toda a capivara da vida da pessoa, a gente vai ver que tudo que ela está sentindo, tudo que ela está vivendo, está ancorado lá atrás, às vezes na culpa, no medo, na dor, né? Então a gente precisa transmutar. Para isso que é importante, às vezes, fazer algumas sessões de terapia. Me diga se faz sentido para vocês, tá? E eu desejo que vocês escolham se perdoar, né? Se acolherem, né? E cada vez mais ter consciência de que todos nós estamos aqui em aprendizado, tanto pai quanto mãe. E existem leis universais que regem o universo. Então, não adianta ficar querendo que seja da minha forma, que seja assim um assado. É o que é.
Então, o que eu vou fazer dentro dessa situação para ser melhor para mim, né? Eu vou ficar chorando o que eu sofri, ou eu vou levantar e falar, opa, bora, bater no peito né, e sair para a vida. É uma escolha. Mas muitas vezes as pessoas escolhem ficar no trauma, na dor e no drama. Porque já é um espaço de confortável, né, vamos dizer, mas não é confortável. É um espaço que a pessoa está acostumada, né? Então, para ela fica mais tranquilo. Mas eu estou aqui para te cutucar. E como seria você dar um passo além do seu trauma, do seu drama, e você pegar as rédeas da sua vida, né? E você começar a modificar aquilo que dá para modificar, aceitar o que não dá, mudar o que precisa, né? E ir para a vida que segue, né? A gente pode chorar por outros problemas, mas chorar a vida toda pelo mesmo problema, é demais, né? É muito ruim, não é, gente? Dá pra gente chorar por outras coisas. Sempre vai ter um probleminha novo para aparecer. Não se preocupe. Que vai sempre surgir alguma coisa, algum drama diferente para a gente poder ficar pensando, refletindo. Então, a dica que eu dou é essa. Libera, perdoa, né? E vida que segue. Tá bom? E é isso. Me diga se fez sentido para vocês. Tá bom? E vamos nos falando. Se você quiser também me mandar alguma pergunta, pode mandar, deixa aí nos comentários. Se quiser me adicionar no WhatsApp, a gente tem um grupo também no WhatsApp. E é isso, vamos sempre conversando, terapiando com Jutes, que essa é uma das minhas, como fala? Das minhas, é a minha missão de vida, é trazer essa clareza de que terapia é uma coisa tranquila, não é só para doido, não, muito pelo contrário. É para quem tem consciência e quer expandir mais, crescer mais, né? Quer transmutar. Carrego esse trauma, esse drama, ó, desde tal dia. Escolho estar dividindo para poder estar transmutando, modificando, e que isso, ao invés de trauma, é uma marca da minha vida, mas que isso vire força, que isso vire força motivadora. Né? O que você faz com as suas ruínas, com as coisas que você passou? Você faz delas um monte de ruínas, né? de coisas ruins que você olha e fala assim, nossa, que monte, que bagunça, e fica ali chorando, ou você remodela tudo isso e vai para a vida e fala assim, mas isso aqui foi bom que eu aprendi isso, aquilo, aquilo outro, e bora. Né? A vida não é para amadores, a vida é para profissionais. Como é que está a sua profissão de vida, na sua vida? Deixa aí para mim. Um beijo no seu coração. Vamos nos falando. Gratidão.